Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele dos irmãos Breton. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2011, em Córdoba, Espanha. O caso de hoje ele envolve duas crianças bem pequenas, então se você é um pouco mais sensível a esse tipo de conteúdo, eu tenho uma playlist aqui no canal apenas de casos que não envolvem crianças. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. No dia 8 de outubro de 2011, em Córdoba, na Espanha, José Breton faz uma ligação para emergência. O homem conta que estava em um parque com seus dois filhos pequenos, Ruth, de 6 anos de idade, e José, de 2 anos, quando se distraiu por um minuto e perdeu os filhos de vista e depois não conseguiu mais encontrá-los. Ele conta que, como qualquer pai nessa situação, ele ficou desesperado, mas ele não conseguia imaginar para onde as crianças podiam ter ido. Principalmente o filho mais novo, ele não conseguia caminhar ali tão bem para poder se distanciar de uma forma rápida ou mesmo uma longa distância em tão pouco tempo, a não ser que alguém tivesse levado as duas crianças. Ele procurou pelos filhos, mas como não conseguiu encontrá-los, ele ligou para emergência. Avisos sonoros são feitos no parque para que as outras pessoas estejam atentas caso vejam as crianças e também para ficarem atentos aos seus filhos, já que até então não sabia-se o que estava acontecendo. E a Ruth, a mãe das crianças, ela é avisada. A polícia foi até o parque, eles fizeram buscas no local, mas as crianças não foram encontradas, então eles orientam o José para que ele vá até a delegacia para dar o seu depoimento e fazer ali um registro oficial do desaparecimento. E as crianças, elas têm os mesmos nomes dos pais, então, para não ficar muito confuso, toda vez que eu me referir a Ruth e José, estarei me referindo aos adultos, ao casal. E quando me referir aos filhos, eu não vou me referir pelos nomes, eu vou me referir como crianças, irmãos, ou então menino, menina, só para não ficar muito confuso. Bom, José Breton ele nasceu em Córdoba, na Espanha, em 1973. Sua família era uma família de classe média, ele estudou em um colégio religioso e quando concluiu os estudos, ele foi servir ao exército. Os colegas de exército o descreveram como um homem que ajudava muito a sua família, também como um bom companheiro. Em 1994, ele esteve na Bósnia para uma missão militar, porém ele teve uma experiência muito traumática. Então, quando ele retornou, ele resolveu encerrar a carreira militar. O José ele acabou conhecendo a Ruth. A Ruth era estudante de veterinária na época. E eles se conheceram através de uma amiga em comum, uma amiga da Ruth que cursava Direito e o José ele também tinha cursado Direito por um período de tempo. Os dois começaram a namorar e eles se casaram em 2002. Eles então se mudaram para Almeria e depois para Huelva. Porém, o casal tinha uma visão muito diferente da vida do que eles queriam, já que o José ele não queria ter filhos e já a Ruth considerava isso essencial, era algo que ela queria muito, ter uma família, ter alguns filhos. O José então acaba cedendo às vontades da Ruth e ele diz que eles poderiam ter os filhos, porém ele tinha uma condição, que era que a Ruth ficaria responsável pela criação das crianças e ele não queria ter nenhum papel nisso. Ela concorda, então os dois acabam tendo 2 filhos, a menina, que na época dos fatos estava com 6 anos, e o menino de 2 anos. Mas o casal ele começou a ter alguns problemas e então eles resolveram se divorciar. É então em setembro de 2011 que os dois conversam e acabam decidindo pelo divórcio. Já no dia seguinte, a Ruth leva as crianças para Córdoba, os pais da Ruth moravam lá, e depois disso ela não retorna mais para a casa que eles moravam. Já no dia 8 de outubro, o José ele foi buscar as crianças na casa dos pais da Ruth, para que as crianças passassem o fim de semana com ele na casa de campo que os pais dele tinham. Então José busca as crianças na casa da avó materna, porém a Ruth ela não estava muito certa dessa viagem, ela não queria que as crianças fossem para a casa de campo com José. Isso porque ela achava que ia ser uma viagem muito cansativa para as crianças, porque as crianças ainda eram pequenas, e então eles não iam descansar no fim de semana. E principalmente o menino, que era mais novo, ele ainda não sabia se comportar tão bem,
Então ela, inclusive, chegou a conversar com a advogada dela para saber se ela podia deixar só a filha e com o pai passar o fim de semana e o menor ficar com ela. Porém, a advogada teria dito algo como quem estavam se separando era ela e o José e não as crianças. Bom, então os dois filhos acabam indo passar o fim de semana com o pai na casa de campo e é quando o José resolve levar eles para passear no parque e as crianças acabam desaparecendo. Quando a polícia tomou o depoimento do José, apesar do José ter dito que ele tinha ficado desesperado quando percebeu que as crianças tinham desaparecido, enquanto ele descrevia como tudo tinha ocorrido, ele pareceu muito frio e não demonstrou muita preocupação pelos filhos. A polícia também verifica o carro do José com a permissão dele e no porta-malas eles encontram uma corda, uma faca e uma fita adesiva. O José lhe conta que ele tinha esses itens ali no porta-mala porque ele tinha recentemente feito a mudança por conta do divórcio. No depoimento ele conta que ele tinha chegado com as crianças à casa de campo às 13h15 e saíram para ir ao parque às 17h. Só quero fazer uma observação que a casa de campo, apesar dela ser ali numa área um pouco mais rural, ela também fica localizada em Córdoba. Bom, nesse intervalo de tempo, à tarde, depois que chegaram à casa de campo, as crianças teriam chegado lá já dormindo da viagem, teriam adormecido no carro. Então ele não quis acordá-los para levar para dentro de casa. Então ele aproveitou enquanto as crianças dormiam no carro e fez uma fogueira e ele teria queimado alguns pertences da Ruth. A polícia divulga imagens das duas crianças e então a população se envolve nas buscas. Como eu falei antes, os policiais eles acharam o comportamento do José estranho, eles não achavam que era a forma como um pai que tinha perdido os filhos no parque se comportaria. Então eles, já desconfiados do José, resolvem verificar a casa de campo e na casa o que mais chama a atenção dos policiais é a tal fogueira que o José já havia mencionado. A fogueira, que já havia sido apagada, parecia ser de uma grande dimensão, e ela teria queimado muito rapidamente. Então eles perguntam o que exatamente que ele tinha queimado ali, quais os pertences da Ruth. E ele disse que eram alguns livros de veterinária e também alguns ossos de animais que a Ruth tinha, porque ela trabalhava como veterinária, e também algumas roupas da ex-esposa. E nesse momento, quando eles foram verificar, já era o dia seguinte ao desaparecimento, mas as cinzas ainda estavam bem quentes. Eles recolhem essas cinzas para fazer uma análise. E também esses ossos de animais que o José disse que se tratavam de alguns pequenos roedores. E os investigadores eles achavam que esses ossos eles eram muito grandes para serem ossos de pequenos roedores, então eles enviam esses ossos para uma análise. A antropóloga forense que ficou responsável por essa análise era uma profissional muito reconhecida e bastante experiente. E ela concluiu que aqueles ossos de fato eram ossos de animais. E ao analisar as cinzas foi possível constatar que não havia sido queimado nenhum corpo humano naquela fogueira e nem mesmo restos humanos. Mas apesar desse resultado, os investigadores eles continuavam suspeitando do José, principalmente pelo comportamento dele, que eles achavam que ele não parecia muito preocupado em encontrar as crianças. Bom, eles então iniciam uma busca pelos arredores da casa e pelos terrenos dos vizinhos. Eles também buscam em um rio que havia próximo ao local, próximo à casa de campo. E através de imagens de uma câmera de segurança, eles conseguem ali perceber qual horário que o José teria saído da casa de campo. E com base no horário da ligação que havia sido feita do parque, eles conseguiram confirmar que a ligação tinha sido mesmo feita do parque. Então eles tinham ali esse período, esse intervalo de tempo do horário que o José teria deixado a casa e chegado ao parque. Então, caso o José fosse culpado pelo desaparecimento das crianças, se ele tivesse tirado a vida dos filhos, ele teria esse período de tempo para se desfazer dos corpos, o que significava que teria apenas uma área, uma região onde ele poderia ter descartado os corpos, já que não daria tempo dele ir muito longe. Eles, inclusive, chegam a fazer algumas escavações no terreno da família Breton, mas nada é encontrado. Surgem informações de testemunhas e também de algumas videntes, e todos diziam ter visto as crianças em algum local diferente, e eles verificam esses lugares, porém, novamente, eles não encontram nenhum sinal das duas crianças. E nas buscas foi usado um georradar, que é um equipamento utilizado
para poder identificar objetos que estejam enterrados. E o diretor técnico de Georradar, Luiz Alvial, que havia participado nessas buscas, nessas escavações, ele participou posteriormente de um trabalho de escavação num poço da Guerra Civil, ou seja, nada relacionado com o caso dos irmãos Breton. Porém, após terminar esse trabalho, ele e alguns dos outros colegas foram sair para comer alguma coisa e numa conversa bem descontraída, ele acaba mostrando uma foto em preto e branco, dos ossos encontrados na fogueira, no caso dos irmãos Breton, ao forense Francisco Echeverria. E pelas fotos, o forense ele pensa que parecem sim ser ossos humanos. E eles começam a conversar sobre esse assunto, então o Francisco pergunta ao Luiz que tamanho que era essa fogueira, então o Luiz conta que era uma fogueira de grande dimensão. Então o Francisco ele pergunta o que ele tinha queimado, se era um colchão, algo assim. Mas o Luiz diz que não, que ele tinha queimado algumas roupas. E o Francisco também acha isso estranho, porque que precisaria de uma fogueira de uma dimensão tão grande para queimar apenas algumas roupas. E ele pergunta se eles também tinham encontrado botões ou zíper, o que seria comum no caso da pessoa ter queimado roupas. E o Luiz responde que eles não tinham encontrado nada disso. Bom, o Francisco ele acha estranho e ele passa essas informações, ele fala isso pro Luiz, então o Luiz acaba entrando em contato com os responsáveis pela investigação, no caso dos irmãos Breton. E eles entram em contato com o forense Francisco para que ele faça uma nova análise desses ossos. O forense, após analisar os ossos, ele conclui que eram ossos humanos. Inclusive, haviam alguns dentes em meio a esses ossos. Ele identificou que esses ossos eles pertenciam a pessoas com idades que coincidiam com as idades dos irmãos Breton. Isso, claro, dá um giro no caso. E muitos questionamentos do resultado da análise feita pela forense anteriormente surgem. E para que não haja dúvidas, então, eles pedem para outros especialistas também analisarem esses ossos. E todos confirmam, eles concordam que se trata de ossos humanos. Mas fica a dúvida de como era possível que uma forense renomada, tão experiente, cometesse um erro desses. O próprio forense Francisco, ele comentou que não é algo muito difícil de identificar para um profissional como eles, que é algo relativamente bem fácil você perceber a diferença entre ossos humanos e ossos de animais. Bom, José Breton, ele é detido e ele é acusado pelo crime contra os 2 filhos. Ele foi a julgamento e ele se declarou inocente. Ele manteve aquela história que ele contou desde o início sobre o desaparecimento das crianças. Durante o julgamento foram apresentadas algumas características da personalidade do José. E a Ruth, ela contou que o José não era nada carinhoso com os filhos. E poucos dias antes do desaparecimento das crianças, ele tinha entregue a ela uma carta, onde basicamente ele pedia para que os 2 retomassem o casamento. Durante o julgamento, também se tem conhecimento de que em 1997 o José tinha tentado tirar a própria vida após terminar um relacionamento. E o José ele também tinha desenvolvido uma mania de lavar as mãos com frequência. E ele estava sempre limpando a casa. Ele também costumava usar lenços de papel e lenços umedecidos, principalmente quando ele tinha que, por exemplo, utilizar um transporte público e então para que ele não tivesse que encostar no mesmo lugar que outras pessoas tivessem encostado, ou mesmo limpava o assento antes dele sentar. Ele também não suportava o som de pessoas mastigando. E, inclusive, ele tinha chamado a atenção do filho, que tinha apenas 2 anos, diversas vezes por conta disso, por fazer muito barulho enquanto mastigava. E a Ruth contou que ele utilizava tampões nos ouvidos durante as refeições em família. E a Ruth acreditou desde o princípio que o José era responsável pelo desaparecimento das crianças. Ela disse que assim que foi avisada do desaparecimento, ela sabia que ela não ia mais ver os filhos novamente, mesmo sem vida. E foram encontrados alguns medicamentos que eles conseguiram confirmar que haviam sido comprados pelo José. E acredita-se que ele deu esses medicamentos para as crianças, uma forma de sedar as crianças, ou então para que eles perdessem a vida por depressão respiratória. Porém, haviam indícios que pelo menos uma das crianças não tinha perdido a vida quando foi colocada na fogueira. E os especialistas que examinaram José, eles acreditam que a motivação do crime foi o fato dele não aceitar a separação. Mas não pela separação em si, pelo fato dele ainda gostar da esposa ou qualquer coisa do tipo,
mas sim porque ele sentia que ele não tinha mais nada na vida além do casamento. O José ele não tinha amigos, apesar dele ter ali bastante apoio da família, ele teve muito apoio da família dele durante o julgamento, mas ele não tinha amigos próximos. E pouco antes da separação ele tinha perdido o emprego, então ele ficou responsável por cuidar da casa e dos filhos, coisa que, segundo a Ruth, ele detestava. E ainda, segundo a Ruth, ela acreditava que ele se sentia inferior por ela ter um trabalho considerado mais qualificado. Ele então teria resolvido tirar a vida dos filhos para poder se vingar da Ruth. E a Ruth ela tinha contado à advogada que estava a orientando nesse processo de divórcio, que ela temia pela própria vida. Porém, em momento algum, ela demonstrou qualquer preocupação, ela não parecia temer pela vida dos filhos, ela não achava que o José era capaz de fazer alguma coisa contra os filhos. E a forense, que havia feito a primeira análise dos ossos, admitiu que tinha cometido um erro. A mi abogada le pregunté que como el pequeño era más travieso, que si yo me podía quedar con el pequeño los fines de semana y la niña se iba con el padre. Y me dijo que lo que nos separábamos eran nosotros los padres, pero los niños no. Então, em 2013, o Breton ele acabou sendo considerado culpado por ter tirado a vida dos filhos e ele foi sentenciado a 40 anos de prisão. O advogado que representou o José de 2011 a 2013 contou que o José ele nunca admitiu ter cometido o crime e que ele realmente acreditava que o José ele não era capaz de tirar a vida dos filhos, mas ele acreditava sim que o José era responsável pelo desaparecimento das crianças. Ele achava que o José tinha entregue as crianças para uma outra pessoa. E na época dos fatos não havia prisão permanente na Espanha. A prisão permanente é algo muito similar à prisão perpétua. E essa prisão permanente entrou em vigor na Espanha apenas em 2016. Ruth acabou se mudando para um povoado onde ela exerce a profissão de veterinária. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.